Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 19 ao capítulo 21. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar, do lamento de Davi pelo seu filho que morreu. Seu filho Absalão. Então, logo que ele fez as pazes com Absalão, recebeu ele, Absalão faz todo aquele moitim, não é? Contra o pai, e Davi tem que sair fugido do próprio filho. E isso não é compreensível, principalmente para o capitão Joabe e para a sua guarda, para os seus guerreiros, né? Esse chororô, porque o texto fala que Davi chora amargamente a morte de Absalão. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia, entrou o povo a furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em voz alta: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe, na casa do rei, lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram. Hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e as tuas filhas e a vida das tuas mulheres e das tuas concubinas. Amando tu o que te aborrecem e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo os príncipes, os servos, porque entendendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então tu estarias contente? Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se ao rei Davi. Ora, Israel tinha fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam altercando entre si e dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa do seu filho Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calai e não fazei voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar sacerdote: falai aos anciões de Judá, para que sereis vós os últimos a tornar e a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou. O rei está em sua casa. Pois sois meus irmãos, sois meu osso e a minha carne. Porque, pois, vós seriam os últimos a tornar a trazer o rei? Dizei: nada é tu, meu osso e minha carne? Deus me faça o que me aprouver, se não vier a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Olha só isso, né? Ele está falando isso para Abiatar e para Zadok, né? Porque ele fica aqui muito entristecido
pelo confronto que Joabe fez a ele. Ele sendo rei, Joabe, na verdade, disse umas boas verdades a Davi. Só que isso não caiu muito bem a Davi, né? E aí, por isso que Davi, com isto, moveu o coração do rei, de todos os homens de Judá, como se fosse um só homem, e mandaram-lhe dizer: volta, rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão de Judá e foi para Gigal, para encontrar-se com o rei, como rei, assim de fazê-lo passar o Jordão, né? Então aqui nós vamos ver, né, o retorno aí oficial de Davi. E aí, quem vai encontrar com Davi? Simei. Olha só. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos, seus 20 servos, meteram-se no Jordão à vista do rei e atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me importune, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que perversamente o teu filho, o teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que de toda a casa de José desci para encontrar-se com o rei, né? Então disse o rei a Simei: não morrerás, né? Simei é aquele que ficava amaldiçoando Davi e tacando pedra, que o comandante, né, Joabe e todos os guerreiros que estavam ali queriam matar ele, e Davi disse: não mate ele, Deus permitiu que ele me amaldiçoasse, deixe ele. Então ele vem agora dizer para Davi desconsiderar toda a palavra de maldição que ele tinha dito, porque com certeza ele estava temendo pela própria vida. E aí Davi acalma o coração de Simei, dizendo: Simei, você não vai morrer, tá bom? Mefibosete, né? Lembra o que tinham falado? Que ele não quis ir com Davi porque ele tinha dito que a casa de Saul ia ser honrada agora? Olha só, também Mefibosete, filho de Saul, desceu para encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém para encontrar-se com o rei, e aí o rei perguntou para ele: por que fostes comigo, Mefibosete? E ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: abaldai o jumento e montarei para ir com o rei, pois o seu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, ó rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faze, pois, o que melhor lhe parecer. Olha a história mal contada, não é? Lá atrás, né, o servo de Mefibosete inventou uma história, não é? E agora Davi chega ao conhecimento de Davi, né? Que a verdade não era aquela, né? E respondeu-lhe o rei: por que anda falas dos teus negócios? Resolvo que reparta com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele, muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz para casa. Então Mefibosete fala: não, eu não me importo com as riquezas, com a herança que era de Saul, que foi dada para o meu servo, não me importa, me importa que o rei voltou em vida para casa, né? E aí nós vamos ver que Barzilai também vai encontrar com Davi, né? Também Barzilai, gileadita, desceu a Rogelim e passou
com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era ele muito velho, de idade de 80 anos, e ele sustentara o rei quando ele estava em Manaim, porque era um homem muito rico. Lembra que eu falei que não faltou provisão para o rei Davi nesse momento de angústia? Pois é, disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os meus dias, os meus anos de vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come ou no que bebe? Poderia mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras, né? Então ele expõe para o Davi que ele já está velho e ele quer ficar com o seu próprio povo, né? E ele não sobe com Davi, né? Mas ele demonstra em todo o tempo a fidelidade dele para com Davi. Capítulo 5, nós vamos ver a sedição de Seba e a sua morte. Então, se achou ali por um acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Berri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança com o filho de Jessé, cada um para a sua tenda, ó Israel, né? Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bilcri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa em Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com ela. E estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas do rei. Lembra do que aconteceu com elas? Absalão se deitou com as concubinas, fazendo aquilo que era abominável ao Senhor em Israel, né? E aí nós vamos ver que vai ser dada uma ordem, né? Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bencri, do que Absalão. Pelo que toma tu os teus servos e os de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidade fortificada e nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém, perseguiram Seba, filho de Bencri. E aí nós vamos ver que Davi, ele começa a ter uma postura aqui diferenciada, né? Porque ele viu o mal que teve, ele não disciplinar Absalão, ele ser, vamos dizer, tampar o sol com a peneira desde acontecimentos lá atrás da sua família. Ele não tratou, né, como deveria ser tratado. E ele viu quão difícil foi, né? E quase chegou o fim de uma forma trágica o reinado de Davi. E aí nós vamos ver que Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este feriu com ela o abdômen, lhe derramou por terra as entranhas, não feriu segundo uma vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os dos moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: quem está ao lado de Joabe? E por Davi siga Joabe. Amasa se revolvia em seu sangue no meio do caminho, vendo o moço que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para um campo e o lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que se achegava a ele parava, né? Então a gente está vendo aqui, né, algumas situações, né, adversas, algumas situações difíceis, né, de realmente morte, guerra, né, para se restabelecer o reinado de Davi. E nós vamos ver que no capítulo 21
nós vamos ter uma história que é a história da vingança dos gibeonitas. Os gibeonitas foram aqueles que lá em Josué, né, fez o povo fazer aliança sem consultar a Deus. Josué 9, de 3 a 15, eles se fingiram ser um povo muito distante, né, vestiram roupas velhas, pegaram pão bolorado e chegaram no arraial de Israel dizendo: olha, nós ouvimos falar que vocês servem um Deus e nós queremos servir esse Deus, nós estamos, caminhando há muito tempo, estamos vindo de uma terra longínqua, né? E queremos nos aliançar. E o povo ficou lisonjeado, não consultaram a Deus e fizeram aliança com os gibeonitas. E logo descobriram que os gibeonitas não vinham de terra distante, eram vizinho deles, né? E por conta da aliança, Israel precisou proteger os gibeonitas, né? Tiveram que guerrear para proteger os gibeonitas lá na época de Josué. Só que passados os tempos, né, esqueceram-se dessa aliança e a casa de Saul fez um mal terrível aos gibeonitas. Olha só, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. O que Davi fez? Foi consultar a Deus. Deus, o que está de errado? Era costume, Davi sabia qual era o caminho, né? Ele sempre buscava em Deus a estratégia, ele sempre consultava Deus e ele nos ensina isso na nossa trajetória, fazermos conhecido a Deus todo o nosso planejamento e buscarmos em Deus a solução de todas as coisas, não é? Então chamou o rei, né? E aí o Davi consultou ao Senhor e o Senhor disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas, né? E aí Davi chamou os gibeonitas e os gibeonitas, né, disseram para eles que perguntou Davi aos gibeonitas: que poderei eu fazer e que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor, né? Para que vocês nos abençoem. Nós vamos ver que os gibeonitas, eles não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel tinham jurado poupá-los, né? Porém, Saul procurou destruí-lo, né? E nós vamos ver que muitas gibeonitas morreram pela mão de Saul. E aí, por conta disso, eles pediram: dei 6 filhos da casa de Saul, né? Enforquem 6 homens da casa das descendências de Saul, para que, né, seja feito justiça a nós. E aí Davi precisou fazer isso, né? Foi enforcado 7 homens em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul, né? Então apenas Mefibosete foi poupado. Então nós estamos vendo aqui o extermínio da casa de Saul. E amanhã nós vamos ver Cântico de Davi por ações de graça. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.